caras mesmo. Amém? Vamos lá? Malaquias capítulo 3, verso 6 em diante. Eu estou lendo na versão NVI, talvez seja um pouquinho diferente da sua. O texto diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Repete comigo, diga assim: voltem para mim. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Que palavra, né? Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Em outras versões diz assim: eu vou repreender o devorador. E as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Amém? Geralmente a gente lê esse capítulo, algumas porções. Mas quando a gente pega todo o livro de Malaquias e olha o livro, é um livro extremamente moderno. É um livro que parece que foi escrito ontem, saiu ontem, nos dias atuais, para os dias atuais. Malaquias, o nome dele significa meu mensageiro. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Após Malaquias, nós temos um espaço aí de cerca de 400 anos sem nenhum profeta, sem ninguém ser levantado por Deus com a voz profética para a nação. Depois de Malaquias, vem João Batista, o qual prepara o caminho, o qual chama o povo para a chegada de Jesus. O livro não fala, assim como o livro de 1 Reis, não fala, que fala sobre Elias, não fala de onde Elias vem, só diz que Elias era o tesbita da região de Tebes. Com Malaquias é a mesma coisa. O livro não fala nada sobre ele, sua família, sua região, mas ele aparece no contexto de Israel, fazendo gravíssimas denúncias. As denúncias dele retratam o estado que estava o povo, como que estava a nação naquele momento. Ele denuncia que os seus pastores, os seus sacerdotes, os seus líderes espirituais estavam corrompidos. Ele denuncia o desleixo quanto ao culto ao Senhor.
Ele anuncia ao povo que o povo estava cometendo um grave pecado diante do Senhor ao se casarem com mulheres que adoravam outros deuses, mulheres das regiões circunvizinhas, mulheres pagãs. Ele denuncia que o povo está aceitando e está promovendo o divórcio de maneira muito natural. E ele denuncia também que o povo está retendo os dízimos e as ofertas. Era um período da nação, queridos, de muita apatia espiritual. O culto até acontecia, o culto estava mantido, mas não tinha reverência no culto, não tinha entusiasmo no culto, não tinha temor no culto, não tinha fogo no culto, não tinha fogo no coração do povo, não tinha animação, não tinha empolgação. E eles ainda falavam assim: isso tudo é canseira, é inútil servir a Deus. Não tem como a gente negar que Malaquias retrata com muita transparência e clareza o caminho que a igreja dos nossos dias está tomando. Não é possível você ler 4 capítulos, o livro só tem 4 capítulos, um livro curto, e você não fazer um paralelo com a nossa igreja dos dias atuais, com a igreja a qual nós fazemos parte hoje. Queridos, há uma falta de zelo, há uma falta de cuidado pelas coisas de Deus. Está havendo uma banalização do que é sagrado. Há-se uma mistura do que é sagrado com o que é mundano. Há uma adaptação que a igreja quer fazer para não ficar tão diferente do mundo. A igreja está querendo trazer uma roupagem que não é a roupagem que Deus estabeleceu para a igreja. A roupagem que Deus tem para a igreja são vestes puras, vestes limpas. Mas parece que no tempo moderno nós queremos usar uma roupagem que não é a roupagem que Deus tem para nós. Parece que a igreja hoje ela está justificando certas coisas para encaixar muitas dessas denúncias de Malaquias. Uma delas é o divórcio. As promessas que nós fizemos, nós casados, para a mulher da nossa mocidade, prometemos amá-la, prometemos defendê-la, prometemos honrá-la. A mulher prometeu ao homem que estaria com ele na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe. Isso está ficando para trás. Parece que não vale mais, parece que a palavra que nós empenhamos não tem mais poder, parece que nós não temos mais a moral, a capacidade de manter uma palavra nossa. Estão dizendo por aí que essa geração que está surgindo agora é uma geração frouxa, uma geração que não tem palavra. Homens que não têm palavra, hoje falam uma coisa, amanhã falam outra. Há igrejas que estão desenvolvendo argumentos fora das escrituras, para poder justificar e apoiar certos divórcios, para amenizar e acolher certos pecados. E faz até um compêndio teológico, faz até um estudo teológico, pega tantos textos fora do contexto. Por quê? Porque não quer perder fulano, não quer perder ciclano e quer atrair. Nós nunca vamos atrair as pessoas, irmãos. A igreja nunca vai atrair ninguém, sendo uma igreja que concorda com o pecado. Se você está aqui hoje, querido, nos visitando, se você está nos ouvindo na internet, eu tenho absoluta certeza que você não quer andar com um povo que diz que serve um Deus vivo, um Deus santo, um Deus zeloso, um Deus que olha para todos, um Deus de amor, mas você não quer andar com um povo que está andando com a mão de mãos dadas com aquilo que esse mesmo Deus abomina. A igreja moderna, ela precisa olhar para este livro, ela precisa comer este livro e começar a fazer uma revista naquilo que a igreja está vivendo. Malaquias, ele chama as suas autoridades, ele chama o seu povo para uma avaliação, para um confronto, para um conserto. E nesse texto que nós lemos, Deus já chama a atenção do povo e Deus coloca uma expressão extraordinária. Ele diz: voltem para mim e eu voltarei para vocês.
Há um chamado do coração de Deus para o seu povo, que estava naquela forma que nós falamos aqui. Há um chamado de Deus para os seus líderes, para os seus sacerdotes, que estavam sendo coniventes com o que o povo estava fazendo. Ele diz: voltem para mim, e eu voltarei para vós outros. Ou eu voltarei para vocês, como diz a minha versão. E Deus começa um embate com o povo, ele vai fazendo muitas perguntas, muitos questionamentos ao povo, ele faz perguntas e ao mesmo tempo ele responde. E a primeira coisa que Deus faz para chamar esse povo, além de usar a expressão de voltar para mim, eu voltarei para vocês, o Senhor diz: eu, o Senhor, não mudo. De fato, o que é um fato, irmãos? É algo que aconteceu, algo real. Ele diz: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Ele é o mesmo sempre. O caráter de Deus é imutável. Desde quando ele criou uma pequena flor, algo muito mínimo na criação, até todo o universo, nosso Deus, ele não muda. Ele é o mesmo desde a criação do primeiro homem até a criança que acabou de nascer. O nosso Deus continua o mesmo. Desde a hora que nós estamos aqui até amanhã, daqui a dezenas de horas, centenas de horas, milhares de horas, centenas de anos ou milhares de anos, até a eternidade, o nosso Deus, ele não muda. Por isso que o Salmo 90, verso 2 diz: de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Tiago diz no capítulo 1, ele é Deus e não muda, e não há sombra de variação. Não são as circunstâncias que mudam Deus, não são governos que mandam Deus, não é uma igreja que anda no pecado que muda Deus, não é você empirrando com Deus que o muda. Deus não muda. Deus é imutável. Não é o seu humor que muda Deus, não é a sua campanha que muda Deus, não é o seu jejum que muda Deus, porque o caráter dele é imutável. Ele não muda. Nos capítulos 1 e 2 desse livro, o profeta mostra toda a infidelidade do povo. Ele mostra a adoração vergonhosa, ofertando animais doentes, animais mirrados. Tem um escritor que diz que parece que eles ofertavam até carniça. Você sabe o que é carniça? É um animal que já está morto há pelo menos 1 ou 2 dias de estar dando bicho. Diz que esse escritor diz que até isso eles estavam ofertando. E Deus os confronta e diz assim: esses animais que vocês me ofertam, nem a autoridade mais simples da sua nação, vocês ofertariam isso, e vocês estão trazendo isso para o meu altar. Vocês estão trazendo uma oferta que não presta, eram ofertas desprezíveis ao Senhor. Lá no verso 10 do capítulo 1, ele diz assim: seria bom vocês fecharem a porta do templo. Eu não tenho prazer em vocês e não aceitarei as suas ofertas. Aquele temor que tinha de dar a oferta com alegria, aquele temor de vir ao Senhor e adorá-lo com o coração aberto, aquele temor que tinha diante de vir se derramar diante do Senhor, havia passado. O povo tinha mudado, mas Deus não mudou. O povo tinha mudado, os pastores, os seus líderes, os sacerdotes que deviam chamar a atenção do povo, porque aqui no capítulo 2, olha o que Deus diz, ele diz para os sacerdotes assim: os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos, mas vocês desviaram do caminho. Os sacerdotes também mudaram. Os líderes atuais estão mudando, nós pastores estamos mudando. E temos que nos alertar, estamos mudando para pior, e não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar isso, nós não podemos baixar a cabeça e baixar a guarda. O Senhor está falando para eles: vocês estão aceitando e se adequando à má conduta da sociedade, vocês estão engolindo e aceitando aqueles que chegam no teu meio, aqueles que chegam na sua igreja, aqueles que chegam na sua célula, aqueles que chegam no seu ministério, e está trazendo uma forma de viver que não é a forma bíblica, é uma forma pecaminosa. É uma forma que desagrada ao coração do Senhor. Eles mudaram tanto,
irmãos, ele diz que o sacerdócio mudou tanto, o povo mudou tanto, que Deus dá uma palavra terrível no capítulo 2, verso 3, ele diz assim: eu esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Alguém aí não sabe o que é excremento? Você sabe o que é excremento? Sabe, né? É o que Deus está falando. Deus está falando aos sacerdotes: vocês estão aceitando tantas coisas, que eu vou pegar tudo isso, eu vou pegar essa nojeira e vou jogar na cara de vocês. E Deus insiste com ele, dizendo a ele, chama o povo e diz: vocês mudaram, vocês são diferentes, mas eu não mudo, porque Deus não nega a si mesmo. Deus prometeu, querido, a você e a mim, que Ele estaria conosco. Ele não muda nessa promessa. Deus disse para você e para mim, Ele prometeu para mim e para você, que Ele estaria conosco em qualquer situação, não importa o que você esteja passando ou passou, Ele não muda, Ele está com você. É como disse Paulo escrevendo a Timóteo. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, se nós formos infiéis, o nosso Deus continua fiel. Você pode até abandonar Deus, mas Deus nunca te abandonou, porque Ele não muda. Ele está junto. Parece que os sacerdotes estavam achando que Deus estava longe, que Deus estava abandonando, que Deus não estava com eles. Mas quando você pega o primeiro capítulo do livro, no verso 2, Deus já começa falando assim: eu os amo. Eu os amo, eu sempre os amei. E agora no capítulo 3, verso 6, ele completa a ideia: eu sempre os amei porque eu não mudo. Você que está aqui hoje, querido, você que está nos ouvindo na internet, não dê atenção ao diabo, não dê atenção aos seus próprios maus pensamentos. Não ache você que Deus está longe de você, não ache você que Deus não está vigiando você como um pai vigia um filho. Não ache você que Deus não continua com suas mãos sobre você. Não viva uma vida longe, desregrada no pecado, achando que Deus não está com você. Deus continua com você. Ele está esperando você olhar para Ele, se arrepender e vir ao encontro dEle. Porque Ele não mudou. O dia que você diz que andar com Deus, Ele aceitou a aliança com você. Ele aceitou a aliança com você e Ele não quebra a aliança. Ele jamais quebra a aliança. Eu posso até entrar em crise, você também pode até entrar em crise. Hoje eu posso amar mais, você também amanhã pode amar menos. Eu e você podemos entrar em muitas inconstâncias, podemos entrar numa instabilidade da vida emocional, mas o nosso Deus, Ele diz para mim e para você: eu não mudo. Conte comigo, levante-se do chão, vamos andar, vamos mudar essa história. É o que Ele estava dizendo para o povo. É o que Ele estava chamando os seus líderes. Sabe, irmãos queridos, você que nos visita nesta noite, a gente hoje tem uma bênção que a gente tem falado, você sabe disso, que é a internet. A internet é uma bênção, mas ao mesmo tempo ela pode ser uma grande maldição, uma grande praga, um grande instrumento para desviar aqueles que estão querendo andar com Deus. É um instrumento que pode desviar você de entender que Deus está com você e quer andar com você. Mas para isso, você precisa rever a sua vida, porque Deus não aceita qualquer oferta. Deus aceita a oferta que é de coração, oferta santa e oferta digna. E parece que a internet ela está querendo mostrar, trazendo aí pessoas que falam melhores do que nós, que são mais eloquentes do que nós, são mais famosos do que nós, sabem mais do que nós, e querem pegar as nossas ovelhas, e querem arrebatar o povo para o outro caminho. Minha esposa estava assistindo lá um pedacinho de uma entrevista com uma cantora aí, não sei o que, Alcântara. Não sei o que Alcântara, porque se estiver gravando não pode me processar, porque eu não estou falando o nome dela. Irmãos, o que é aquilo? Ah, mas aí é famosa, está ouvindo, estão fazendo o quê? Desvirtuando o coração de muitos, arrebatando o coração de muitos, e Deus está dizendo: não muda, porque eu não mudo, isso que está sendo dito não é de mim, porque eu nunca falei, nunca escrevi, nunca mandei essa mensagem. E a primeira coisa que Deus chama a atenção do povo é isto: volte para mim, porque
eu não mudo. A segunda coisa que Deus faz, baseado nesse amor eterno, nesse caráter imutável, Ele age como um pai amoroso. O texto mostra como se Deus estivesse abrindo os braços, quando Ele usa essa expressão, volta para mim que eu volto para você. É como se Ele tivesse de braços abertos, dizendo para nós, venha, dizendo para o sacerdote, volta aqui. Quando você fala para alguém voltar, é porque alguém está num caminho ao contrário. Lembra da parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15? Ali a Bíblia diz que o filho saiu da casa do pai, foi embora, mas chegou um momento que ele volta, ele vem por o caminho, o pai já o espera, de braços abertos, como se o pai também dissesse, meu filho, volte para mim. O filho estava voltando arrebentado, mas arrependido, e o povo aqui estava arrebentado, mas arrogante. O povo aqui estava arrebentado, mas continuava na sua arrogância. Os filhos de Deus estão dando as costas para o Pai. Aqui estão oferecendo um culto desprezível, um culto frio, desleixado, sem empolgação. Ao invés de honra, havia desonra. Ao invés de santidade, havia carnalidade. O caminho da fidelidade aos mandamentos do Senhor e a mulher da mocidade estavam ficando para trás. O cumprimento de um sacerdócio santo e fiel já não estava existindo. A preservação da moral, a preservação do casamento santo estava ficando para trás. O santo e o profano, o povo de Deus, o homem de Deus casando com a mulher que era pagã, que adorava deuses, que fazia as suas oferendas aos deuses, eles estavam se juntando. Sabe, queridos, e o pior que eu fico pensando que o sacerdote, ele fazia esses casamentos pagãos. Ele abençoava, mas Deus diz no texto que as bênçãos do sacerdote iam ser transformadas em maldição. O caminho da infidelidade na devolução dos dízimos e ofertas era trilhado sem coragem e vergonha. Ninguém ficava constrangido em roubar o Senhor, continuava indo ao culto, exercendo as suas atividades normais, desenvolvendo seus ministérios normais, como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma coisa simples. É ou não é um retrato da igreja do século 21? Estava sendo comum roubar do Senhor. Estava sendo comum não devolver o dízimo do Senhor. E na igreja moderna, o que está acontecendo? Pastores estão roubando o Senhor e continuam no altar. Continuam no altar com normalidade. Pastores divorciam, divorcia casa, continua no altar ministrando a palavra de Deus. Ministros, líderes, continuam fazendo a mesma coisa e não há nenhum constrangimento, não há nenhum coragem de vergonha. O que acontece com a ovelha? A ovelha, ela é igual criança, ela vai pelo exemplo, e além de tudo, há o legado espiritual. As ovelhas de domingo a domingo estão vivendo a sua vida religiosa, também roubando o Senhor e achando que não tem problema. A ovelha quer também divorciar porque acha que não tem problema. Querem trazer um sistema mundanismo para a vida da igreja. Querem estar na igreja, numa vida, mas lá fora, na sua vida diária, na sua casa. Vivendo outra vida, irmão, não tem como você separar isso. Foi como o pastor Tiago pregou semana passada. O que você está vendo e ouvindo? A gente se entope de certas coisas, ver certas coisas. É um sistema mundanizado e quer trazer isso para a sua vida. E vai vivendo isso e quer que a igreja concorde com isso. Malaquias levanta e fala. Deus usa Malaquias e diz, vocês estão me roubando. Vocês estão me roubando a santidade. Vocês estão me roubando em não negar a si mesmo. Vocês estão me roubando em aceitar o sistema do mundanismo dentro da igreja. Vocês me roubam ao não serem exemplo de vida convertida. E nós, a igreja moderna, fazemos igualzinho o povo. Nós falamos assim, em que te roubamos? Em que nós estamos te roubando? Essa pergunta já vem em si mesmo uma resposta. Quando nós falamos isso, quando o povo fala isso, já tem uma resposta, sabe por quê? Estamos com o coração endurecido, estamos com a mente embotada, no culto é pregado sobre pecado, na célula é pregado sobre pecado, é reforçado sobre vida de pecado, de largar tudo, andar sério com Deus, mas o coração nosso se fecha, a nossa mente não quer aceitar isso, e nós insistimos em dizer, em que te roubamos? Guarde uma coisa no seu coração.
Quando nós acostumamos com o pecado, nós não percebemos, nós não nos atentamos que há uma nuvem de trevas se formando sobre a nossa cabeça. Quando nós acostumamos com o pecado, nós ficamos cegos. As trevas começam a se formar sobre a nossa cabeça. Nenhum casamento acaba da noite para o dia. Ninguém volta para a vida que Pedro fala, volta para o vômito da noite para o dia. Ninguém adultera da noite para o dia. Ninguém começa a se derramar, se alimentar de pornografia da noite para o dia. Ninguém começa a dar cano nos outros da noite para o dia. Ninguém começa a dar golpe nas pessoas da noite para o dia. Ninguém começa a mentir da noite para o dia. É um processo, meus irmãos e meus amigos visitantes. A gente vai se acostumando com a coisa pequena. E aí essa coisa vai se formando trevas na nossa vida. É isso que Malaquias também fala para o povo. Se você tiver com sua Bíblia aberta, acompanhe o que ele vai falando para o povo. As trevas que estavam rodeando o povo. Aí no verso 9 ele já diz de cara: vocês estão debaixo de grande maldição. Verso 9. A prosperidade não vinha. As orações não eram ouvidas. Não havia mais milagres. No capítulo 2, no verso 13 e 14, ele diz que as pessoas enchiam o altar de lágrimas, choravam, gemiam, mas o Senhor não dava atenção. Porque a maldição, querido, a pior maldição na nossa vida é quando Deus não ouve mais você. A pior maldição na vida de um homem é quando as suas orações não sobem aos céus. E aí eu quero dizer para você que é maridão, você sabe que a Bíblia fala, o que Pedro fala? Que nós, quando tratamos mal as nossas esposas, as nossas orações não chegam até o altar. Se você não sabia disso, preste bem atenção no que está acontecendo na sua vida. Presta atenção. Presta atenção. Aí ele está dizendo, vocês estão debaixo de grande maldição. A gente lê o texto e foca só nos dízimos, é verdade. Você está roubando o Senhor, você está embaixo de maldição. Mas ele diz, grande maldição. Se olha os textos anteriores, você vai perceber que é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Não só a prosperidade material, é a prosperidade também espiritual, porque dízimo e oferta não é apenas você entregar dinheiro ao Senhor, é um momento de adoração, é um momento de exaltação, é mandamento de Deus. Dízimo não é obrigação, é alegria de entregar. Dízimo não pode ser um peso para você, tem que ser uma bênção para você. Então a nação estava sob maldição, versículo 9, versículo 11 ele mostra que a pobreza estava instalada. As pragas, o devorador destruía tudo que eles plantavam, e o que nascia dava frutos mirrados. A infidelidade, ela gera, ela brota, e o devorador começa a agir. O devorador aqui não é só nas questões financeiras. O devorador aqui, ele é também aquele que tira o que temos de bênção material e tira também aquilo que vem da parte de Deus de bênçãos espirituais. O devorador aqui não é só você focar em algo que é material, mas em toda a sua vida, em toda a sua caminhada. Verso 10, ele diz que as janelas dos céus estavam abertas. Ele diz que as bênçãos que Deus tinha, Deus fala, as bênçãos que eu tenho, ele usa o profeta e diz, as bênçãos que eu tenho para dar para vocês, que não dá nem para vocês guardarem, elas estão retidas. Outra vez, não é só bênção material, é toda sorte de bênção. Entenda isso, querido, devolver dízimo e dar ofertas, não é dar dinheiro à igreja. Não é dar o resto, é primícia. A sua oferta de adoração a Deus não pode ser uma oferta depois de um jogo de futebol que você sai frustrado e sai com raiva. Não é você sair depois de ver programas imundos e vir aqui com peso na consciência. Isso não é uma adoração. A adoração é o coração arrependido. A adoração é reconhecer que você é pecador. A adoração é vir exaltar a Deus acima de todas as coisas. A adoração é você vir independente das circunstâncias. A adoração é você não olhar para você, mas olhar para o alto. Esse livro é ou não é um livro moderno?
E ele continua dizendo para o povo, vocês estão debaixo de grande maldição, porque aí no verso 14 ele diz, vocês têm o atrevimento de afrontar a Deus. Eles diziam, é inútil servir a Deus. É inútil estar aqui fazendo escala de louvor e vir 1 hora, diaconia chega 1h30, 2 horas, é inútil ficar ali nessa sonoplastia onde está um monte de problema e a gente reclama daqui, é inútil estar lá na multimídia, o trem não funciona, o negócio não liga, e pipoca daqui, o pastor já fala daqui, é inútil ser professor nessas salas, onde os pais acham que os professores que são os pais dos seus filhos, é inútil ser pastor de uma igreja, é inútil, eles estão dizendo, é inútil. Eles têm um atrevimento de dizer isso para Deus. Sabe por que eles falaram isso? Porque eles estão acostumados com o pecado. E como eu disse, o pecado ele cauteriza a mente e ele petrifica o coração. Quando Jesus disse que nós podemos dar um copo de água para uma pessoa, que isso ele ama, é escrito lá nos livros. Quando Jesus disse que para nós o melhor é dar do que receber. Quando o apóstolo Paulo diz que servir a Deus, servir ao Senhor, é algo que não tem preço. Desejar estar servindo no episcopato é algo extraordinário, diz o apóstolo Paulo. Mas eles estavam dizendo, é inútil, afrontando o Senhor. Sabe, irmãos queridos, visitantes, amigos, quando nós estamos debaixo da nuvem do pecado, nós falamos contra Deus e nós nem percebemos. Nós afrontamos Deus e nem percebemos. Se você já leu o Salmo 78, o Salmo 78 da família de Asaf é um salmo grande, mas ele começa falando que deveria ensinar os filhos sobre os feitos de Deus. Aí ele começa a falar da história do povo que saiu do deserto, ele vai falando do caminho do povo no deserto, e aí, quando ele chega lá na altura do verso 18, 19, 20, ele fala duas coisas, e nós podemos deduzir uma terceira. Ele fala duas coisas. No verso 18, ele diz que o povo afronta a Deus exigindo de Deus o que eles desejavam comer. No verso 19, ele escreve que duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Primeiro eles exigiram, depois eles duvidaram. E no verso 20, diz assim, eu diria, irmão, nas minhas palavras, que além de exigir e duvidar, eles debocharam de Deus. Eles debocharam de Deus. Porque diz assim, sabemos que quando ele feriu a rocha, o verso 20 do Salmo 78, a rocha brotou, mas conseguirá dar-nos de comer? Tipo assim, brotar água brotar água da rocha é fácil, quero dar comida nesse deserto. Era isso que eles estavam falando. Brotar água ali? Isso é moleza. Quero ver o Senhor dar comida para nós aqui nesse deserto. E você sabe o que o texto vai dizendo? Que ele manda o maná. Que ele manda o que o salmista chama de o trigo do céu. Ou ele diz o pão dos anjos. Esse negócio questiona a cabeça da gente, né? Poxa, os anjos comem, tem um pão lá no céu, né? Um pão lá do céu, e ele coloca lá, depois você olha no Salmo 78, ele fala, é o trigo do céu, o pão dos anjos, aí Deus vai e envia as codornizes para eles comem até sair carne pelo nariz, sair carne pela boca, até passar mal, e aí Deus vem e mata, você sabe disso, praticamente todo mundo, só 2 que sobrevivem lá na frente, para entrar na terra prometida. Mas é assim, queridos, quando nós estamos cauterizados pelo pecado, nós somos impedidos de ver e de entender que estamos afrontando a Deus. Por isso que Malaquias tem que ser levantado em nossa geração. A nossa igreja tem que ser uma voz de Malaquias. As nossas células têm que ter os Malaquias. Nas faculdades nós temos que ter os Malaquias. Nos condomínios nós temos que ter os Malaquias que se levantam e chamam o povo e dizem o que Deus está dizendo para nós. Voltem para Deus, porque o Senhor voltará para você.
Nós temos que ser esta voz para desbloquear a mente daquele que está na sua célula, da mente do seu vizinho, da mente daqueles que andam com você, da mente daqueles que você tem contato, porque a mente está embotada e o coração está petrificado, e a única forma de quebrar esse coração duro é por meio da palavra, é por meio da consagração, é por meio de uma vida diferente. Quem está lá fora indo para o inferno não quer viver uma vida como está vivendo lá, eles querem uma vida diferente. E é o único povo na face da terra que pode ofertar uma vida diferente, é o povo de Deus. É o povo de Deus, irmãos. Não tem outro povo, não tem nação na Dinamarca, é isso, é um povo maravilhoso, é um povo bonito, branco, de olho azul. Porque na Suécia, as suecas são assim, é um povo que tem a maior renda per capita. Não é isso. Não é isso. As pessoas estão precisando de ver vida diferente. As pessoas estão precisando ver comportamento diferente. As pessoas estão precisando ver que eu e você, mesmo estamos vivendo num ambiente corrupto como o nosso, um ambiente como o nosso que não tem mais lei, um ambiente como o nosso que não tem mais regras, nós continuamos olhando para o alvo e nós não variamos o nosso caráter. Mas se nós, irmãos, não acordarmos para isso, nós vamos estar dentro desse bojo que Malaquias está falando. E Deus faz o chamado, Deus faz a conclamação. O povo que estava andando de costas para o Senhor dos Exércitos, agora começa a dar ouvido. Porém, a Bíblia fala, Malaquias fala, que tinha e sempre vai ter o grupo dos que não querem ouvir. Continuam o seu caminho de uma aparente felicidade e prosperidade, enquanto o outro grupo, formado por pessoas justas, pessoas que são até afligidas, mas pessoas que querem dar ouvido ao Senhor, pessoas que ouviram o confronto, pessoas que ouviram a exortação do Senhor, eles voltam-se para o Senhor, e a barreira do pecado ela cai. E aquilo que estava impedindo Deus de ouvi-los, agora começa a mudar. Observe o que diz aí, no verso 16 em diante. Quando nós voltamos para Deus, a primeira bênção que acontece é você ouvir e ser ouvido atentamente pelo Senhor. O texto diz que o Senhor os ouviu com atenção. O Senhor os ouviu com atenção, sentir e se encher de Deus, chorar e ser consolado por Deus, sorrir e se regozijar com Deus. Se antes chorava-se no altar, se antes oferecia-se no altar o gemido e Deus não ouvia, a partir do momento que o povo volta-se para o Senhor, a primeira bênção é Deus dizer, eu agora os ouço e os ouço com atenção. A segunda bênção que acontece, aí no versículo 16, logo no início, o texto diz que conversavam uns com os outros. Há uma unção de encorajamento mútuo. Deus traz um encorajamento, não se fala mais que canseira. É inútil servir a Deus. É inútil fazer as coisas para Deus. Muda, a coisa muda, a história muda. Agora há empolgação, agora há envolvimento, agora há comprometimento. Aí você lembra do que nós falamos na semana passada, né? A análise da galinha e do porco. O comprometimento e o envolvimento. Quem se lembra? O comprometimento, a gente dá o sangue. A gente paga preço. A gente deixa a família muitas vezes. A gente deixa um lazer muitas vezes, a gente deixa uma viagem muitas vezes, a gente entrega o nosso tempo com dedicação a Deus, porque nós cremos que Deus quer nos usar para motivar o outro, porque na nossa vida nós sempre teremos momentos de dificuldade, nós precisamos de uma palavra de encorajamento, nós precisamos de uma palavra que nos motive, que nos levante. E a terceira bênção que acontece, querido, o texto fala que há um memorial escrito diante do Senhor para aqueles que temem o seu nome. Voltar-se para Deus é ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, sua passagem para adentrar na cidade celestial, sua passagem para você estar na Jerusalém eterna, na cidade do grande rei, nas mansões que Jesus disse, eis que vou para junto do Pai, vou lhes preparar lugar. A terceira bênção, ele diz, porém, está escrito um livro de memorial diante do Senhor.
E a quarta bênção que Malaquias diz, que vai acontecer conosco, está aí no verso 17. O Senhor terá compaixão de nós. Nós seremos poupados de toda dor, de todo sofrimento, de toda morte. A compaixão do Senhor será manifesta. Quem volte-se para Deus receberá um novo corpo, um novo nome, uma nova pátria. Como diz o Salmo 103:13, como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Essa grande bênção que Malaquias fala, e a quinta bênção que ele fala, ele diz aqui no texto: nós seremos tesouro particular do Senhor. Nós seremos a menina dos olhos do Senhor, enquanto os perversos, aquele grupo que não quer, aquele grupo que escarneceu, aquele grupo que virou as costas, aquele grupo que zombou, aquele grupo que desprezou, será punido eternamente, enquanto aquele que aceitou estará no seio de Abraão. Por isso que Deus diz para nós: volte para mim e eu voltarei para vós outros. Vale a pena você sair deste caminho e voltar para Deus. Vale a pena você mudar sua rota e ouvir o clamor do Deus, Criador de todas as coisas: volte para mim e eu voltarei para vocês. Eu queria orar com você nesta noite. Queria convidar você a fechar seus olhos, abaixar sua cabeça. Eu quero orar por você. Eu quero declarar estas bênçãos sobre a sua vida. Eu quero declarar que você vai estar tendo a sua mente desembotada, o seu coração aberto. Eu quero declarar estas bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua história. Eu quero declarar sobre você que estas bênçãos que Malaquias está falando, elas estão ao seu alcance, só precisa de você ouvir Deus. E Deus está gritando aos seus ouvidos nesta noite: volte para mim, ou venha para mim, olhe para mim, porque eu estou olhando para você. Feche os seus olhos, vamos orar. De repente você está aqui nesta noite, afastado de Deus. Você nesta noite ainda não entregou a sua vida para o Senhor, não está andando com o Senhor. Essa é a noite de você ouvir o grito do Pai. Essa é a noite de você ouvir o clamor de Deus, que está aqui de braços abertos, dizendo para você: volte para mim, venha para mim, volte para mim, e eu me voltarei para você. Quem sabe você estava aqui achando que a sua vida está tão distante, que as coisas não acontecem, que Deus não está te ouvindo. Você ouviu nós pregarmos nesta noite: Deus sim, nunca deixou de te ouvir. Nunca deixou de te ouvir. Então eu quero convidar você em primeiro momento, você que está aqui hoje, que ainda não tem certeza que esta bênção que Malaquias diz, que o seu nome está escrito diante do Senhor, no memorial feito pelo Senhor, o seu nome não está ali no livro da vida do Cordeiro. Se seu nome não está escrito ali, nesta noite eu quero te dar a oportunidade de você levantar uma das suas mãos e dizer no seu coração que você quer ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Se você está aqui nesta noite e não tem certeza desta bênção que ele escreve no livro, levante uma das suas mãos, porque nós queremos orar por você. Se há alguém aqui, levante a sua mão, que nós queremos orar, que nós queremos declarar sobre isso, e você vai declarar isso nesta noite de maneira muito clara. Se há alguém aqui assim, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Alguém que nesta noite quer entregar a vida para Cristo, alguém nesta noite que está desviado do Senhor, e está ouvindo o clamor do Senhor e quer voltar para o Senhor, alguém nesta noite aqui, que não tem convicção, de que se o Senhor chamá-lo nesta noite, você não sabe para onde vai. Tem alguém assim? Tem alguém? Se não tiver alguém, eu quero abençoar você, que já anda com Deus, mas sente que precisa voltar-se mais para o Senhor. Sente que é coisas que falamos aqui, falou ao seu coração. Quero te convidar a vir na frente, porque nós queremos primeiro declarar esta bênção, de que você vai ouvir e vai sentir Deus falando com você. Eu quero orar nesta noite a primeira bênção de Malaquias, que o Senhor vai encher você da presença dEle. Você vai ver e sentir Deus colhendo as suas lágrimas, o seu choro, o seu gemido, a sua angústia, sentindo Deus do seu lado, ministrando a você, pegando você pela mão. Quero convidar você também
que está desencorajado para receber essa segunda bênção, de ser encorajado pelo Senhor, de começar a querer sentir, a desejar que o Espírito de Deus comece a motivar você naquilo que você está vivendo, que você está bastante desmotivado. E a quarta bênção, eu quero ministrar sobre a sua vida, é você sentir a compaixão de Deus, é você ter a convicção que Deus ama você como um pai que ama o filho. E a quinta bênção, é você não ter dúvida nenhuma do seu valor, do seu grande valor para Deus. Você é um tesouro particular do Senhor. Então, se há alguém assim, você quer receber estas bênçãos aqui, eu quero convidar você a vir à frente, que eu vou orar pela sua vida, no nome de Jesus. Se alguém pode vir, nós vamos orar. Aleluia, louvado seja Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Seja exaltado nesta noite, neste lugar. Senhor, nós queremos aqui dizer ao Senhor que nós não queremos viver, não queremos ser uma igreja como essa que foi ministrada de Malaquias. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Senhor, nós queremos nesta noite clamar ao Senhor para o Senhor nos visitar. Não queremos mais, Senhor, oferecer a oferta desprezível, o culto relaxado. A vida nossa, Senhor, ali fora é um culto. Todos que estão aqui nesta noite entendem que estão andando com o Senhor e aliançado com o Senhor. Então entende que a vida lá fora é um culto. A vida na empresa é um culto. A vida na escola é um culto. A vida com os vizinhos é um culto. Este culto tem que ser zeloso. Este culto tem que ser um culto atrativo. Este culto tem que ser um culto de santidade. Este culto tem que ser um culto que exala o perfume de Jesus. Este culto tem que ser um culto que as pessoas desejem. Este culto tem que ser um culto que atrai o teu coração. Ah, Senhor, nesta noite nós queremos entregar ao Senhor, nós como líderes, como sacerdotes, nós como líderes de células, nós como líderes de ministérios, nós queremos clamar ao Senhor para que o Senhor venha sobre nós e não nos deixe ser conivente com o culto relaxado, com a vida relaxada, com o roubar do Senhor nos dízimos, nas ofertas, no tempo, na consagração. Senhor, hoje em dia nós temos tanta grade de entretenimento que rouba o nosso tempo de maneira tão vergonhosa, de maneira tão profunda. Senhor, nós ficamos horas no entretenimento e não ficamos minutos ajoelhados e prostrados num culto verdadeiro, de adoração, de entrega. Ó Senhor, nós entregamos a Ti, queremos abençoar a igreja do Senhor, nós queremos abençoar a igreja brasileira, nós queremos abençoar a igreja evangélica Vida, nós queremos abençoar as igrejas da redondeza, deste estado, desta cidade, do nosso país, clamar que o Senhor visite-nos como igreja, para que nós paguemos o preço que for preciso, mas não vamos concordar com um culto que não te exalta, com valores que não são valores da Tua palavra, com procedimentos que não são procedimentos santos. Nós clamamos que o Senhor acorde-nos como líderes, para que nós possamos, Senhor, buscar em Ti, ensinar nossas ovelhas a não guardar em suas vidas aquilo que não Te agrada, porque nós somos chamados para uma adoração limpa, uma adoração transparente e pura. Nós Te louvamos nesta noite, nós Te exaltamos nesta noite, no poderoso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Podemos cantar o refrão dessa canção. Pode sentar, querido. O que fizeste por mim, como
alto é o céu. Aleluia. Tua misericórdia é sem fim. Sim, Jesus. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Volte para Deus e Ele voltará para você. Queria te convidar a ficar de pé. Lembrando você que quinta-feira o pastor já falou, 6 da manhã temos oração e amanhã também. Estamos aqui orando, todos os setores, a igreja, jovens, adolescentes, homens, mulheres, diáconos, todos oram amanhã. E você é convidado a estar conosco. Amém? Você pode dar um abraço na pessoa que está atrás de você? Diga para ela. Olha para Deus, cara. Olha para Deus, volte para o Senhor. Amém? Deixa eu orar por você. Abençoa a sua vida mais uma vez. Essa vai ser uma semana de Deus falar muito ao seu coração, amém? A semana de Deus voltar a ministrar a você coisas que antes você estava deixando guardada. Essa semana Deus vai te ouvir com muita atenção. Eu acho que eu li esse livro 10 vezes. Para preparar essa palavra. E você sabe, uma das coisas que Deus falou no meu coração, Ele falou no meu coração que parece que eu estava muito seco. E eu comecei a me lembrar. Eu falei, meu Deus, faz tanto tempo que eu não choro. Diante de Deus, às vezes aqui na frente eu quase não choro, né? E eu, ao ler esse texto, essa posição do sacerdote, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Meus irmãos, que essa semana Deus possa quebrantar o seu coração. Os dias estão maus, queridos. Os dias estão ficando cada dia piores. Cada dia pior. Cada dia as pessoas estão ficando loucas. Gente, esses dias uma mulher lá, vi uma entrevista, uma mulher que ela se mutilou para ficar cega, porque queria saber como é ficar cego. E a médica questionou, falou, a gente fica em hospitais e sofrendo para as pessoas não ficarem cegas. Você ficou cega para viver como uma cega. As crianças estão sendo induzidas a escolher, a ter uma opção sexual. Criança tem... Que maturidade criança tem, irmãos, para escolher alguma coisa? Tiago até falou um pouco sobre isso semana passada, não entrou nessa questão. Hoje a gente está com medo de falar as coisas para a igreja, porque é gravado. E o careca pode mandar vir prender.
Nós estamos acuados para não falar de pecado. Nós estamos sendo apertados para que a gente possa fazer uma palavra, uma pregação que seja light, diet, sem muito açúcar, com pouco glúten. Irmãos, querido, você que nos visita, nós como líderes, você que é um líder, você que tem gente, você é um líder, a partir do momento que você tem gente que olha para você, você já é um líder. Nós não podemos aceitar essas regras do tempo moderno, nós temos que viver o evangelho cru e nu, e o evangelho cru, o evangelho verdadeiro, o evangelho raiz, vai exigir de nós não aceitar estas coisas a despeito do preço que vamos pagar. O tempo já está chegando, as coisas já chegou, as coisas estão cada vez piores. O que nós vamos fazer? Nós vamos estar trazendo a oferta podre no altar? Nós vamos estar como pastores recebendo esta oferta podre e dizendo a Deus, está aqui Deus, ou nós vamos rejeitar e dizer para o ofertante, mude a sua vida, traga uma oferta que agrade a Deus, senão o fogo do Senhor vai vir e vai te consumir. Os tempos estão maus, há muitas coisas aí com falsa prosperidade, fique atento. Escolha essa semana de Deus, deixa eu voltar com o Senhor, faça uma revisão no seu computador, no seu celular, na sua mente, no seu coração, no seu comportamento, na sua fala, veja se não está tendo brecha, para que um pecado não se aloje sobre você, e as trevas comecem a tomar conta da sua casa, e aí pode ser tarde demais. Que o Senhor te abençoe, me abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós a sua face, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e tenha misericórdia de nós, que o Senhor não nos deixe acovardar diante desses tempos maus, mas o Senhor nos levante como Malaquias, como Daniel, como Elias, como Ezequiel, como Zacarias, como Lucas. Senhor, que o Senhor nos levante como profeta desse tempo, para não se calar diante das opressões. Que o Senhor te dê uma semana de mais absoluta presença dEle. Que o Senhor te dê uma semana de alerta. O Senhor te dê uma semana de alerta àquilo que você vai ouvir, aquilo que você vai olhar, aquilo que você vai falar, aquilo que você vai tocar, aquilo que você vai desejar. Que nós tenhamos uma semana de santidade, uma semana de prostrar-se diante de Deus, porque o Senhor está atento, o Senhor não muda, o Senhor nos ama e quer ouvir a nossa oração. Uma semana de muita vitória para você e sua família, em nome de Jesus. Boa célula para você, boa reunião de oração na segunda e na quinta, no poderoso nome de Jesus. Bom culto na quinta-feira à tarde e à noite, em nome de Jesus. Em mim. Reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão. Falhou. Reina em mim, com teu poder. Som. Reina.